Olá, tudo bem? Mais uma vez, nós aqui no estúdio diferente, com Gerson Pereira, que vai nos ajudar a compreender o livro de Daniel. Para você que já leu, olha, uma boa. Gerson, tudo bem? Tudo bem, Osés Farias. Vamos nesse trabalho então de compreender. Essa palavra é tudo, né? Compreender é tudo. Gostou do nosso novo estúdio? Eu não Bacana, esperava, né? Parece que ficou melhor. Então tá. Gente, eu vou ler alguns tópicos que eu separei aqui a respeito de Daniel e Nabucodonosor, que é uma história muito importante para a gente compreender até onde vai a saga humana, a vontade humana de ser e a realidade de Deus. Gostou dessa, Gerson? Muito bom, muito bom. Gostou? Muito bom. Então vamos começar. Olha só o que eu separei aqui. O profeta Daniel disse que Nabucodonosor, não Babilônia, era a cabeça de ouro da estátua e a seguir diz que se levantaria um outro reino. Acontece que Nabucodonosor, Gerson, teve 3 a 4 sucessores. Enquanto cabeça, o rei não caiu. A Babilônia sim, essa caiu, mas caiu quando na mão de outro. Passou para outro. E Deus mostrando que ele é que mandava em tudo, hein, Gerson? Então, o Nabucodonosor, Osés, ele é o cabeça. Porque, veja, teve o Terigasse, teve o Nabonido, mas esses 3 ou 4 sucessores, como você falou aí, é 3 ou 4 porque o Beltesazar, ele era um preposto, ele era um corregente com o Nabonido, seu pai. Por isso que a gente fala 3 ou 4, se quiser considerar 4, mas ele, inclusive, não tinha o título de monarca, de rei. Mas então, quando você acompanha na história, nenhum deles teve o brilho do governo do Nabucodonosor. Assim, uma das 7 maravilhas do mundo antigo é a Babilônia por causa dos jardins suspensos. Isso é obra de Nabucodonosor. Nabucodonosor você colocaria como sendo, naquela época, vamos pegar aqui um contemporâneo da época que passou, era um popstar dessa política da Babilônia? Era um popstar, ou talvez assim, a estrela maior. A estrela maior, sim. A estrela absoluta. A estrela, que ele trazia isso para ele, né? Sim. Aliás, no capítulo 3, nós vimos o problema que ele enfrentou por causa esse envaidecimento. Ele se encheu de si. Ele diz assim, não é esta grande Babilônia que eu fiz para a força da minha glória e do meu poder? Tá isso lá. Pois é, mas olha, isso foi predito, hein? Isso foi predito. Isaías, ele acabou colocando essa situação que viveu no 8º século antes de Cristo, olha isso, né? Enquanto a cidade só caiu em 539. Então veja que a história ela veio se construindo e a Bíblia mais uma vez mostra que ela é a verdade, porque tudo isso aqui aconteceu. Exatamente. E eu vou citar um outro fato cronológico, como que você levanta, porque Isaías, 100 anos antes, ele previu a ação de Ciro que ia libertar os judeus do cativeiro na Mesopotâmia. Antes de Ciro nascer, 100 anos antes, ele não só previu, como falou o nome, Ciro. Gerson, então para quem não acredita na Bíblia, o que você diria diante disso? Você quer que eu fale mesmo? Eu quero. Eu posso te atender como psiquiatra, porque o seu problema não é teológico, né? É psiquiátrico. É psiquiátrico. Não é teológico. Não, depois dessa, o cara prevê 100 anos antes. E ele dá nome. Aí a coisa 100 anos depois vai lá e acontece. Deu o nome Ciro. Deus fala com ele. Ciro, meu pastor. Agora, por que eu acredito na descoberta dos rolos do Mar Morto e tenho dificuldade de acreditar, sendo que os principais livros encontrados, o que certificou
a cientificidade da Bíblia foram os livros de Daniel e Isaías. Para vocês terem uma ideia. Jéssica é psiquiatra de verdade, viu, gente? Ele não está jogando conversa fora, não. Agora, como cabeça, Nabucodonosor, ele não caiu. Beltesazar foi o agente da queda. Ele ignorou, como disse a rainha avó, que seu avô, a duras penas, aprendeu que o Deus do céu é aquele que detém o poder. Pois é, eu acho que o que sobressai disso é que Deus não permite que ninguém escarneça dele. E o Beltesazar teve essa infelicidade. Veja que ele estava numa bacanal com o mulherio. Ele afrontou Deus. Ele afrontou Deus, mandou buscar utensílios sagrados, consagrados, santificados do templo de Deus para servir para aqueles beberrões ali. Então, selou a ruína dele em definitivo. Uma história interessante demais. Agora, a história secular não menciona Beltesazar, né? Talvez porque, na verdade, ele era corregente com seu pai Nabonido nos últimos 10 anos. E, de fato, né, durante muito tempo, a crítica desacreditava o livro de Daniel. Tinha esse detalhe também, né? Tinha, inclusive, o pai dele, o Nabonido, e aí você vê, não é uma questão de discordar da Bíblia, a história entre si, por exemplo, Heródoto não chama ele de Nabonido, conta toda a história, mas quando chega no nome dele, muda para Lebinato. Por quê? Por uma questão de transliteração. Heródoto é um historiador grego, da cultura grega, e ele está estudando uma civilização que foi 2 antes dele, porque depois da Babilônia veio a Pérsia, a Medo-Pérsia, depois é que veio a civilização helenística com Alexandre, filho de Filipe, rei da Macedônia, com as conquistas dele. Então, ele não cita o nome, mas quando você compara com a história com história, estou falando história com Bíblia, você vai ver que é o mesmo indivíduo e que na época provavelmente estava em algumas conquistas na Ásia, ou outros dizem que ele estava caçando, estava em caçadas, famosas caçadas. Que e o filho dele era o príncipe, né? regente. E por que eu falo isso? Porque quando Daniel vem e decifra a escrita misteriosa na parede, ele promete para Daniel o seguinte: se você conseguir isso aqui, você será o terceiro no reino. Por que o terceiro? Seria o caso de ele oferecer o segundo. O problema é que ele era o segundo. O primeiro era seu pai, Nabonido. Pois é. Olha só, agora, com o achado dos manuscritos do Mar Morto que você já citou e de inscrições cuneiforme, ficou mais uma vez comprovado que a Bíblia tem razão. A gente está falando isso aqui já tem um tempo, que a Bíblia ela tem razão. De acordo com Isaías, vamos voltar lá atrás, a causa da queda da Babilônia não foi outra a não ser a arrogância manifesta em rebeldia e pela profanação de utensílios de culto ao Deus de Daniel. Pois é. Essa questão que se levanta, o que eu tenho com isso? Eu não sou imperador, não sou rei, não sou nada, não participei de banquete nenhum. Acontece o seguinte, que assim como Deus não tolera os abusos de grandiosos, os meus também, na minha esfera de ação, eu posso abusar da minha condição, da minha posição social ou administrativa ou política. E se eu não sou nada disso? Pai de família, alguém que depende de mim pode sofrer, me ver abusando das coisas de Deus. Então a lição é para todos. Deus não vai punir cada pessoa. Não. É uma punição exemplar. Não
abusa, não escarneça de Deus. Ele não tolera isso. O fim é trágico. É muito trágico. Para fechar, Nabucodonosor não era um servo de Deus, longe disso. Longe disso, ele não era. Mas Deus se aproximou dele. Sim. Se aproximou, através de Daniel, mas se aproximou. Então, a lição, Deus age independente de ser crente ou não. Sim. Independente de ser crente ou não. Essa é a grande lição. Essa é a grande lição. Oséias, quem tem igreja somos nós. Igreja é uma coisa importante. Ninguém diga, a igreja não vale nada. Não, vale sim. Não, jamais. Tanto que ela foi fundada por Jesus. Só que igreja é uma questão minha, não é de Deus, não. Uhum. Deus não se utiliza de igreja. Utiliza de igreja, sim, como divulgadora do plano dele de reconciliação do homem com Deus. É aí sim. Mas ela não é uma necessidade de Deus, ela é uma necessidade de homem. E é verdade. Então, temos que nos prender a essa posição. Deus chama, independente de ser um aliado dele, como você falou bem, Nabucodonosor pretendia ser um concorrente, um rival. Acabou se curvando, né? Acabou se curvando e se deu bem com isso. E se deu bem com isso, é verdade, verdade. Aprenda o livro de Daniel, leia o livro de Daniel, porque é muito importante. Gente, nós aprendemos sobre esse livro com o psiquiatra Gerson Pereira. Obrigado, viu, amigo? Mas nós vamos para frente. Nós vamos para frente? Nós vamos avançar? E eu fico muito feliz de você me chamar de psiquiatra, porque se você me chamasse de teólogo, primeiro que eu não sou, e depois que era de se esperar. Era então, de se esperar, verdade. Tá. Verdade. Então, como eu sou um Carta leigo, marcada, né? como eu sou um leigo, eu fico muito à vontade para endossar o que você falou. Vamos estudar, porque assim como a maioria de quem nos ouve é leiga, nós estamos falando a linguagem deles. Eu sou leigo, entende? Eu estou dizendo que estou me dando bem com isso, você também pode. Muito bem. Nos acompanhe, você pode nos acompanhar também no site rondalinhares.com.br. Essas entrevistas estão todas lá, para que você possa clicar com facilidade e acompanhar os conhecimentos de Gerson Pereira e a nossa entrevista aqui. Um abraço, a gente volta, hein? Voltamos sim.